Uma arte tão bonita. Roxa. E esse cabinho aí é só assim mesmo. Está presa de um jeito legal na tinta. Gato, gato, gato. Mais uma vez gato. Vou contar o que está acontecendo aqui. E aí, meus queridos, escutem. É quarta-feira, falta uma semana e meia para a segunda rodada do Campeonato Polonês de Drift em Bemowo, em Varsóvia. Para. Corte, escutem. Antes de continuarmos com o material, quero explicar algumas questões para vocês e também perguntar sobre algumas coisas. A primeira é a seguinte: digam nos comentários se vocês gostam de vídeos desse comprimento e se conseguiram assistir a um material de 50 minutos. Porque estou muito curioso sobre isso. Como vocês podem ver, comecei no YouTube há apenas 3 meses. Estou analisando meu público, vendo o que gostam ou não, mas também quero mostrar conteúdos interessantes. Tem muita coisa legal e quero saber se conseguem assistir vídeos tão longos. A outra questão é que, no final do vídeo, eu explico por que comprei o Nissan, troquei ele por um BMW e por que ele está nesse estado e não em outro, e também por que eu não verifiquei isso antes. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. O carro está em preparação e passando por grandes modificações pelo Krzyzek Side-to-Side Garage, e é justamente para lá que estou indo agora. Porque preciso ajudá-lo no trabalho com o Nissan, pois tem muita coisa para fazer. Vou ficar lá alguns dias, então vocês já vão ver o que vamos fazer, o que vamos mudar, o que vamos trabalhar. Vou para lá, são 400 quilômetros pela frente. E até mais, nos vemos lá no local. Tá bom, não aguentei e parei no caminho para comer no KFC. E como sempre, o de sempre. Grandeur com molho de maionese. Batatinhas fritas. E salada de repolho. E vocês, o que pedem no KFC? Passamos no Forest, da empresa Rampel. No caminho, estávamos passando e percebi que sempre passo por eles. E precisamos verificar principalmente por que os braços oscilantes entram com 3 alavancas na frente. E, na verdade, isso também pode ser uma das razões pelas quais a direção fica presa ao virar o volante ao máximo. Forrest me disse que aqui na oficina tem uma dessas. Uma peça tão bonita. Agora vamos medir. Soquetes originais, as medidas entre esses furos, e vamos ver como isso se compara com as minhas medidas que estão no carro. Então vamos seguir a pista. Forrest sugeriu medir as diagonais aqui. Forrest, se puder, meça da longarina até o parafuso. Do suporte dianteiro do braço de suspensão dá 108 centímetros. Do outro lado dá o mesmo, porque acabamos de medir. Entre esses 2 parafusos, cerca de 23 centímetros. Foi assim que medimos. Entre o início e o meio do parafuso temos 23 centímetros. E então vamos até minha casa para ver o que meu carro tem e como isso se relaciona com essas medidas. Beleza, está tudo medido. Vamos continuar a viagem direto para o Krzyzek. Então chegamos na oficina Side to Side. Aqui está o Krzyzek, dá um tchau. Aqui está o Nissan malvado. Preparado. E vamos agir. O Krzyzek revisava as bronzinas. Ó. É assim que as inferiores ficam. Não sei se dá para ver, já estão um pouco gastas. Mas não o suficiente para se preocupar e trocar agora. Provavelmente vamos trocar depois do BMW. Mas por enquanto temos muitas outras coisas para fazer também. Vamos colocar a mão na massa. Estou embaixo do carro e conferi aquelas medidas que eu tinha verificado com o Rumpla. Falo das diagonais a partir da longarina.
O parafuso dianteiro que fixa o braço de suspensão já está deslocado, 1,5 centímetros, ficando mais próximo. Por isso, precisamos usar uma alavanca para instalar o braço, não apenas as mãos. O mesmo vale para essas distâncias. Também estão 1 centímetro mais curtas, então infelizmente esses suportes estão mal encaixados por causa disso. Por isso há tanta tensão ao girar. E talvez essa também seja a razão pela qual o volante está travando para mim. Então tem bastante coisa para fazer. A prancha acabou de sair voando. E sempre bate aquele medo do que vamos encontrar debaixo dessa prancha, se vai ter conduíte ou não, se vai estar mais ou menos bem organizado. E no meu caso está assim. Eu tenho uma unidade de gerenciamento de energia, que elimina fusíveis e relés. Mas por outro lado, também tenho fusíveis e relés na unidade de gerenciamento de energia, como na um pouco de fios. Ali tem um chicote pendurado e o melhor é o segundo suporte. Confiram o rolamento que sustenta a coluna de direção. Há uma chapinha fina sobre os pedais. Isso está soldado. Fio, haste, a isso está soldado um suporte, não sei em que, ao rolamento que segura a coluna. Do outro lado, a outra estrutura. Então, parece mais ou menos. Aqui temos o primeiro rolamento feito de forma elegante, o suporte soldado à estrutura, como deveria ser, ou seja, está firme. Aqui está tudo certo. Então, assim é como o Nissan se apresenta debaixo do painel. E de outras peculiaridades, tem o sistema de extintor de incêndio. O bico dos pés do passageiro está mal instalado aqui. E aqui, onde deveria estar, não tem nada. Agora vou mostrar para vocês como está instalado o sistema para os pés do motorista. Está feito? Aqui também é igual. Não dá para dizer que isso foi bem feito. E o segundo bico está aqui. E em geral, devem haver, por regulamento, 2 bocais direcionados para os pés do piloto, posicionados paralelamente, como temos os pés, um aqui, outro ali, e também no motor os bocais estão mal posicionados. Quero dizer, só tem 2, falta um, porque temos um no coletor de admissão, outro no de escape. Aqui, mas deveria haver mais um saindo da frente do motor, que estaria direcionado para a parte frontal do motor. Então isso também vai precisar ser modificado para atender ao regulamento do documento mestre do projeto. E aí, vamos começar a mexer nos cabos. Agora vou soldar o suporte para o aterramento principal, que vai do motor para a carroceria. Vou pegar um parafuso de 10 milímetros. Para fazer isso direito, vou lixar um pedaço da longarina, soldar esse parafuso na longarina e prender o aterramento no bloco do motor, assim não vai ter problema de aterramento ruim. Beleza, agora vamos proteger esses cabos e todos os componentes aqui com uma chapa de metal para que as faíscas da solda não danifiquem nada e também para evitar que algo pegue fogo. Tudo certo. Montador e soldador de cascos do estaleiro de Gdansk. O cabo de massa é um cabo de solda bastante grosso. Aqui temos as pontas, já vamos começar a preparar. Ou talvez não agora, porque já passa das 24, então amanhã voltamos ao assunto. Vamos dormir, comer alguma coisa e amanhã continuamos com o tema. Bom dia! Em mais um dia eu os recebo nesta linda terra da grande Polônia.
7 horas. Estamos nos recuperando e indo para a oficina. Começo pelo sensor de posição do virabrequim e pelo sensor de posição do comando, porque lá há cabos blindados que sofrem interferências e simplesmente Grzesio Konopak decidiu que é preciso refazer tudo do zero. O sensor do comando fica aqui na frente, perto da bomba. Para removê-lo, é necessário tirar o tensionador e outros itens. Já o do virabrequim está em cima, próximo ao cabeçote. Vamos nessa. Preciso encontrar o sensor de posição do virabrequim, porque no meu carro a fiação foi modificada e o conector é diferente, não é o original. E eu quero fazer tudo certinho. Então preciso providenciar o sensor de posição do virabrequim original e também a graxa para a ARP, porque se quisermos apertar as bielas com o torque correto, tem que ser a graxa certa, pois o fabricante recomenda. O torque ideal para apertar os parafusos depende da graxa certa. Se usar outra graxa, nenhuma ou óleo, o torque pode mudar e até dificultar soltar depois. Então estou resolvendo essas coisas, procurando alguém no BlaBlaCar, que vá de Gdansk para Wolsztyn e possa simplesmente pegar essas coisas no meu garagem. E o Krzysztof vai verificar a embreagem em seguida e vamos trocar a embreagem que foi fornecida pela empresa Adamat. Vou instalar o novo kit e este vai para a regeneração. Aham. Ou seja, dá para ver que estava bem quente mesmo. Que bom que estamos trocando. Talvez os discos estejam bons, mas talvez a pastilha não. A pastilha entre os discos, porque aqui são 2 discos, está queimada, ficou roxa. Então é assim que parece o volante. Uma construção robusta, furos para aliviar um pouco o peso e outros furos para balancear, porque isso gira um pouco, mas não é tão pesado. Legal. Salvo. O eixo está aí? Sim. Escutem, a Adamat até trouxe o eixo de centralização, porque temos 2 discos. E além de termos que centralizar isso no eixo, ainda precisamos alinhar os dentes um com o outro. E são muitos, então. Sem isso não dá para agir. E saudações, porque você nos salvou. Este é o segundo conjunto novo. À primeira vista parece igual. No conjunto, a graxa. Sim. Obrigado. Beleza, vamos abrir 2, né? Ou não. Precisamos desmontar para montar. Ainda há um pouco de pastilha aqui. Mas essa embreagem já ficou totalmente ruim, nem vou dizer o que. Temos uma folga entre os discos. O segundo disco. E o pressionador. Pressionador Sachs. Também Sachs. 2, 4, 3. 3, 4, 1. Temos que diminuir a diferença. O quê? 2, 3, speak off. Ah, e é porque temos o speak. Então, escutem. Aqui temos o speak, aqui temos o revestimento. Por isso há uma diferença. Ou seja, podemos mostrar como é um disco de speak e como é um disco com revestimento comum. Bom. Espera, é assim que vai. Foi assim que ela era antes. Beleza. E se não apertarmos o suporte, os discos ficam diferentes. Primeiro, podemos centralizar os discos um em relação ao outro e localizar o eixo, o centro no solzinho.
Graças a isso, não vamos ter dificuldade para montar a caixa, ela deve simplesmente encaixar assim, de primeira. Como sempre, tudo encaixa de primeira. Beleza, conversamos com a Tuadamate porque temos uma diferença de 5 milímetros entre as duas embreagens. Por causa disso, em uma temos discos revestidos com lona e na outra, discos de cerâmica. E agora o Kijiji que vai explicar do que se trata, o que o Adam falou e o que precisa ser feito para funcionar. A diferença é que no platô, o solzinho ele simplesmente está na nossa nova embreagem com disco de cerâmica. Fica mais baixo. Quando ele surgiu desse ângulo, deu para ver que o solzinho praticamente está se escondendo. No antigo ele aparece. Ele está sobre a carcaça do pressionador. Mas isso não é nenhum problema. Adam sugeriu apenas girar o rolamento de encosto da caixa em 90 graus, já que pode ser instalado em duas posições. Isso vai fazer a diferença. Vamos mostrar isso agora mesmo. Este é o rolamento de embreagem que gira sobre o platô. No disco solar. Ele se apoia nesta superfície mais alta. E agora, vamos simplesmente instalar assim. Então vamos agir. Ou seja, transmissão, embreagem, e continuamos lutando com a parte elétrica e os sensores. Estamos esperando o cara do BlaBlaCar porque consegui trazer de Gdansk o sensor do virabrequim e a graxa para os parafusos ARP. Vou mexer aqui nos conectores da unidade de medição eletrônica. Eu simplesmente estou fazendo bypasses. Vou separado para... Neste momento, estou fazendo os cabos, o chicote para o Mac, porque o Mac também teve curtos circuitos. É necessário fornecer separadamente a alimentação e o sinal pelo auxiliar. Vamos em frente. Já puxei corretamente o chicote a partir do conector do EcoMaster. Passei pela parede corta-fogo. A parede corta-fogo e o furo foram protegidos para evitar desgaste nos cabos. E agora vou começar a soldar e já vou ter um aparelho pronto. Mac gerencia o vácuo das Westgates, turbinas, etc. Em geral, dá para regular a pressão do turbo pelo Black. Este é o dispositivo usado para regular a pressão do turbo do motor. E ontem não terminamos de fazer o aterramento principal do motor para a carroceria. E já vamos cuidar disso também. Temos o cabo de aterramento e ele vai ser instalado. Sim. Beleza, o cabo de aterramento está pronto. O restante do aterramento já está conectado aqui. Só falta proteger isso contra a corrosão. Lá também o cabo está bem preso à carroceria. Mais uma coisa feita. Xixi que já prendeu o volante também. Lá está bonito, está brilhando. Primeiro vai a placa, depois o separador, a segunda placa e o platô. 5 minutos e está feito. Beleza, Krishik, já foi. Estou colocando o disco, ele acabou de colocar o eixo centralizador. Ele colocou o primeiro disco, agora está limpando o separador. Eles estão lubrificando com óleo para que deslize. Claro, é uma piada. E colocamos. Alguns momentos depois. Agora eu preciso tirar o pedal do acelerador. Ao tirar o pedal do acelerador, terei espaço para os 2 cabos grossos sem isolamento. Assim posso acessá-los facilmente e proteger a passagem pelo painel corta-fogo. E também é preciso verificar se esse cabo, especialmente o positivo, não está quebrado e não tem curto-circuito. O pedal foi desmontado. Aqui estão os cabos, e veja o que encontrei por acaso.
E esse cabinho aí é só um cabo positivo grosso assim. Sem isolamento, pra quê, né? Basicamente alguém isolou isso mal e nas emendas o isolamento racha e se separa, então os fios começam a sair desses cabos. E o pior é que esse é um cabo com corrente de 12 volts direto da bateria que vai aqui para o chicote. Então vamos consertar o máximo que der só para conseguir rodar essas 2-3 voltas. E aqui, como mencionei, Grzecho Konopak refará toda a parte elétrica. Vejam como a borracha de passagem protege bem. Nada acontece com o cabo. Não vai acontecer nada. Então, mais uma coisa resolvida, vamos em frente. Atenção, mais uma surpresa. O aterramento dos fusíveis e relés está preso de um jeito legal na tinta, então ótimo, legal. Beleza, agora o furo está lixado, só vou colocar uma arruela, porque aqui também não tinha uma arruela maior, já que o parafuso tem a cabeça fina. E agora já deve funcionar. Como vocês mesmos podem ver, o aterramento está feito. Agora vou até aquele canalha do sensor do virabrequim. Porque ele, vejam só, está em um lugar bem interessante. Ali. O parafuso dele está aqui, não sei se dá pra ver. Vou ser sincero, até eu mal consigo vê-la. Então precisamos tirar o tensionador para pelo menos tentar alcançar esse parafuso e tentar arrancar esse sensor do virabrequim que está aqui, infelizmente, com um chicote modificado. E esse sensor é importante demais para arriscar e ligar um chicote novo nessa adaptação. Então estou esperando o cara do BlaBlaCar que vai trazer de Gdańsk o sensor novo. E enquanto isso, vou tentar arrancar isso. Alguns momentos depois. Beleza, é assim que esse sensor se parece. Aqui está a tela parafusada. No bloco, a ponta está levemente danificada. E aqui está modificada. Um cubo modificado. Que não deveria ser. E muito menos quero outro cubo. Porque se até mesmo esse sensor der problema numa competição e alguém quiser me emprestar um, infelizmente eu teria que modificar também o chicote para poder conectá-lo. E esse é um cabo blindado, então o tempo também é importante. Por isso, na minha opinião, é preciso ter soluções o mais universais possível, que só vão acelerar alguma troca em condições de competição. Então estou esperando pelo BlaBlaCar e vamos começar com isso. E ainda falta trocar o chicote do sensor, não do virabrequim, mas do comando de válvulas. Vamos mexer nisso, só falta o Krzyzek. Terminar de montar a transmissão. O câmbio já está colocado, talvez eu mostre para vocês. E também já vamos trocar o cilindro do atuador da embreagem. Porque o outro já estava um pouco desgastado. Colocamos um novo e instalamos no eixo. Montamos tudo e seguimos em frente com o trabalho. E já é hora. Está. 15h20 e eu tenho tempo. Temos tempo até amanhã, até sexta-feira, até às 15 horas, porque Krzyzek vai para uns barcos. Agora vamos brincar com cabos blindados. Vamos começar pelo sensor do eixo lá em cima, porque nós o temos. É assim que se faz. Cabo blindado. Temos uma blindagem metálica ao redor, que elimina as interferências nos fios de sinal. É fundamental usar cabo de boa qualidade nesses sensores básicos, como o de virabrequim e comando, para ler corretamente as rotações e sincronizar bem todo o motor. Chegou o cara do BlaBlaCar. Fui buscar esses sensores. Já peguei um. Já coloquei um sensor. Sensor do eixo. Já posso instalar o tensionador. Agora estamos apertando ele devagar. Apertamos ele por um momento. Vamos esperar um pouco.
E de novo, apertamos ele para que o êmbolo entre completamente. Assim, podemos colocar o pino de trava. Novo parafuso Allen. Fique, dá para desparafusar. Parafusamos o tensionador, puxamos o pino de segurança e ele tensiona a correia. Beleza, os cabos blindados estão passados. Também aqui, em uma passagem legal pelo painel de fogo, e começo a montar. Tadeu. Gás eletrônico. 10. Infelizmente, não vou conseguir fazer mais nada com isso. Mas o que? Já são 10 horas. 10 da noite. Xixa que vai embora amanhã às 14 horas. Ele tem uma viagem marcada. Restou pouco tempo e o que mais me preocupa é o eixo. A cruzeta no eixo está danificada, tem folga. Hoje é quinta-feira. Falta uma semana para a viagem. E vamos ver se alguma empresa vai conseguir resolver isso. Na verdade, eu ainda queria fazer um teste de 1 hora. Se o carro está funcionando, se já tem potência e se a potência voltou. Sem o eixo, não conseguimos fazer nada. É uma decisão difícil enviá-lo agora para outro lugar. Na verdade, até quarta talvez alguém faça para a gente. Ou deixamos e testamos na segunda. E só então o enviamos por um dia para o conserto. Então, é complicado. Vamos ver o que conseguimos fazer. Escutem, meia-noite. Aqui terminamos de prender os cabos ao sensor. Todos esses sensores, cabos, tudo. Já nem lembro, já nem penso mais no que tem lá. Já falei o tempo todo o que a gente fez. Aqui o tubo já está instalado. Agora o novo atuador de embreagem está entrando. Já entrou então que Xixa que está girando ele. Vamos sangrar ele. E vamos deixar o escapamento para amanhã. Ainda não sei se vamos colocar o eixo, porque queremos primeiro ligar a eletricidade, ligar a ignição, verificar se tudo está funcionando corretamente. Ligar o carro, quando terminarmos de montar o cárter, porque o silicone acabou. Rain, toda a parte inferior do cárter. Vamos conectar o ponto morto, checar se tudo funciona e ligar o carro. Vai dar tudo certo. Vamos colocar o eixo para o teste de direção, para verificar se o carro está sendo carregado, se está recebendo peso. Se está recebendo peso, se o carro é carregado e se gera o boost correto, ou seja, 1,6 como objetivo. Então estou torcendo para que tudo funcione. E daqui a meia hora vamos direto para casa dormir. Yo! Beleza, e aí? É sexta-feira, escutem. Se cheguei, apostou. O silicone da parte inferior da cuba chegou. O silicone está endurecendo e secando. Temos cerca de 1 hora. Enquanto isso, conectei tudo por dentro. ADU, ponto morto e assim por diante. FIK. Fiz um teste sobre a assistência. Como ativei a assistência, jogamos o carro no chão, girei o volante e infelizmente o problema ainda persiste. Quando giro o volante com o motor desligado, pois há uma bomba elétrica aqui, então as bombas de combustível ligam e na tela vemos as rotações do motor. Ou seja, ainda, infelizmente, há um problema. Eles estão fazendo a ligação para os sensores básicos, como mencionei da última vez. Sensor do virabrequim, do comando de válvulas. Mais coisas. Coisas que estavam acendendo para nós, ou seja, MAC e Fuel Flex. Isso ainda é um problema. E agora vamos mexer no aterramento do Black. Estamos procurando onde ela está conectada. Encontramos preliminarmente, só falta confirmar se é ela. Ela está do lado do escapamento. Parece que sim. Este é o parafuso, 2 porcas e o cabo do lado do escapamento. Este é o cabo de aterramento que acabei de mostrar. E esta era a estrutura que sustentava isso, segurando em bônus de assuntos. Esse aterramento estava ruim, pois o contato não estava bem apertado. Soltei com o dedo, então é isso, veja quanta massa passa aqui. Esse ponto talvez não esteja funcionando bem.
Beleza, sentei no carro porque consertei o que o Grisesiek pediu aqui, ou seja, né, os aterramentos e tal. E agora estou consultando com o Grisesiek o que vamos fazer a seguir. E agora o Grisesiek vai explicar como está a situação no momento e qual é o nosso plano de ação daqui para frente. Então, Grisesiek, se puder falar. Beleza, então já que resolvemos o que dava para resolver com os aterramentos, você fez o aterramento na água, o aterramento no motor. Confere também o aterramento do chicote do emo no terminal, vê se nenhum fio está rompido, desencapa ali, transfere o aterramento para a cabeça do motor, para garantir que seja um aterramento bom e limpo. Se funcionar, ótimo. Se ainda não tiver o efeito esperado, vamos tentar resolver com resistores nos fios. Porque o problema é que ainda temos interferências no chicote que fazem com que, mesmo com o carro desligado, só de girar o volante com a direção hidráulica, começam a ligar, como eu falei agora há pouco, né, as bombas de combustível, ventoinhas e assim por diante. E o pior é que, nesse momento, está injetando combustível no motor, o que também acaba diluindo o óleo. E agora, na troca de óleo, infelizmente esse óleo ele estava com um cheiro muito forte de álcool, então isso também não é nada bom. Então, como o Zeco disse, agora vou verificar aquele terminal, o aterramento principal que vai para o emu, para o pemo e para o chicote. E se isso não resolver, por enquanto vamos tentar, como o Zeco falou, colocar filtros e talvez eles consigam eliminar essas interferências, porque eu já troquei muita coisa. O Gzecho pediu para trocar todos os cabos com malha, como sempre digo. Sensor de virabrequim, sensor de comando e os outros elementos citados antes. Escuta, Gzecho, obrigado pela ajuda, vamos seguir trabalhando. Beleza, vamos continuar, depois a gente vai se conectar remotamente e verificar à distância o que conseguimos fazer. Beleza, então vamos nessa. Valeu, falou, tchau. Estamos de novo no call center com Gzegos, Konopak, Xicho, gira o volante aí. Oh, estão ouvindo? Ok, mostra os RPMs. Oh, beleza, pode parar. Pare. E vocês acabaram de ver, a gente gira o volante, tipo, mexe na direção e de repente o painel mostra que tem rotação. O motor é inundado de combustível e vira uma bagunça. Agora o Gzecho está tentando colocar esses filtros que ele mencionou há pouco. Além disso, quase não conseguimos ligar o carro porque o preparador anterior trocou. O que ele fez, Gzechu, você poderia explicar profissionalmente? A polaridade no sensor do virabrequim estava invertida. O sensor do virabrequim foi conectado ao contrário. Quem fez a regulagem resolveu isso via software, invertendo programaticamente. No entanto, o sinal ainda é interferido se estiver conectado do lado errado. Então, teoricamente, o carro liga e tudo funciona, mas há mais interferências. Então, ou seja, interferências e mais interferências. Estamos verificando agora ou não? Sim, já vemos. Confira, Xicho. Beleza, agora não tem. Agora não tem. Gzecho é fera, resolve tudo pelo celular, isso impressiona. Não é que ele faz por telefone, né? É que ele faz tudo pelo celular, com N-Desk e conserta, olha, até chicote elétrico pelo celular. Beleza, pessoal, porque a bateria da minha GoPro está acabando. Provavelmente já vamos ligar, vai dar tudo certo, porque o Gzechu vai ligar e quando trocar a bateria a gente continua. E agora eu vou mostrar para vocês que o que o Gzechu fez funciona. Vamos ligar a bomba. Ligamos. Vocês mesmos viram, agora as rotações não sobem, as bombas não ligam, então... Isso é um gato, mais uma vez gato. Beleza, como vocês mesmos podem ouvir, o carro já está funcionando. Gzecho solucionou tudo por hora. O problema com a direção hidráulica e componentes ligados juntos não existe mais. Então, vamos ver se as interferências não vão piorar e o problema não vai voltar, porque nas competições também foi assim. O Gzechu colocou os filtros e, infelizmente, o problema voltou. Voltou aqui, tem um marimbondo enorme voando. Esses problemas voltaram, mas agora pulamos muitos outros cabos blindados, então vamos ver como está a situação. Estamos checando a embreagem por um barulho e esperamos conseguir testar o carro ainda hoje.
Beleza, como eu disse, né, o Grisecho já resolveu isso, né, ainda fez um limitador tão bom que, olha, o Grisechu nem me avisou que mudou o limitador. E aí eu acelero até o final para chegar no corte. Quando ele acelerou e aquilo bateu, eu até pulei com a cabeça, bati no teto do carro. Então, pessoal, vamos pegar o carro, ir a um local fechado, testar, colocar peso, fazer os logs e ver se tudo dá certo. Vamos carregar o carro, testar na plataforma e seguir mais 10 quilômetros. Beleza, a situação é a seguinte. No começo eu saí, fiz o primeiro log, o carro estava com excesso de combustível no turbo, nem sei porquê, o mapa desregulou de novo, aí o Grisechu mexeu, tirou um pouco de combustível. Já estava menos afogado, mas continuava. Tirou mais um pouco, nada mudou. Tirei ainda mais e falei, já tirei tanto que era para estar pobre, mas o carro segue afogado. E começou a acontecer a mesma coisa que nas competições. A cada passada o turbo dava cada vez menos pressão, já estava carregando o turbo, então agora a situação está muito ruim. Carregamos o carro na plataforma. Sexta-feira, falta menos de uma semana para a competição. É fim de semana, não faremos mais nada, ainda falta o eixo. Ainda temos o eixo para fazer. E aí? Vou pedir ao Wojtek Spozop para ele autorizar nossa ida ao dinamômetro dele. Grisecho disse que é preciso refazer todo o mapa do zero, um novo ajuste, porque na verdade aquele ajuste anterior era só um acerto básico. Como os cabos do sensor do virabrequim estavam trocados e Grisechu não conseguiu carregar o mapa inicial dele, ele decidiu que agora vamos fazer todo o mapa do zero, do começo. Com o mapa dele, vamos ajustar o carro e depois pensar no resto, só que o tempo está cada vez mais curto. Vamos ver como vamos lidar com isso agora. Alguns segundos depois... Estou procurando na região um trecho de estrada com sinal para ajustar tudo e depois verificar se o boost ainda cai e o que está acontecendo. Porque a situação não está nada boa. E o pior é que amanhã ainda é sábado e temos a rodada do Série D. Em competições virtuais, nas quais também preciso participar, pois represento meus parceiros, que mando um grande abraço. Intricars Castrol. E todo o resto também. 2 horas depois. Infelizmente, conversei com o diretor do local e ele disse que está muito irritado com os drifters porque eles vinham aqui, faziam drift entre os aviões e por causa desses idiotas, perdemos esse lugar aqui no estado da Grande Polônia. Ainda tem outra opção que o Krzysiek sugeriu. Vamos ligar para o administrador do outro terreno. Onde tem um trecho de estrada abandonada, talvez lá dê certo. Isso fica a 30 quilômetros daqui e desta vez volto 40 quilômetros para o Krzysiek. Então estamos lutando. Vamos levá-las para esse novo lugar, pois vou ver como é. São 7 quilômetros nessas estradas. Vou contar para vocês o que está acontecendo aqui. Um pequeno off-road. Que Nissan incrível, simplesmente. Mas pelo menos estou dirigindo pelas florestas da Grande Polônia. Estou explorando a natureza. É lindo, lindas árvores, os passarinhos provavelmente estão cantando lá fora.
Tô testando minha BMW com X-Drive. Está legal. Viver é uma maravilha. Oh Deus, aqui está me mandando virar. Sem sistema de posicionamento global, teria escolhido outro caminho se soubesse dessas estradas. Ao redor. Não sei para onde o sistema de posicionamento global está me levando e ainda faltam quase 7 quilômetros. E a cada curva, a cada entrada em uma nova estrada, fica cada vez pior. O que está acontecendo aqui? Senhor Cristo. Fazendas de aves, encontrei um acesso legal no caminho. Vejam como é longo, reto e bacana. Senhora, claro, sem problema, concordamos, então. Viagem salva, tá tudo ótimo. Aí eu digo que vai ser barulhento, mas não, porque as galinhas morrem, sabe como é? Não pode, mesmo com tempestades, elas enlouquecem nas gaiolas e morrem. Vejam, vou continuar procurando alguma coisa, porque aquele lugar de que falei, infelizmente, não serve para isso. Então, vou continuar procurando alguma coisa. Alguns momentos depois. Beleza, com o Xig, vamos conferir o lugar 76 para ver se deixam a gente entrar. Não sei como são as estradas perto de Wolstein, mas isto aqui são vias expressas. Isso mesmo. No geral, essa estrada de terra tem menos buracos que a melhor do que aquela de asfalto, onde há pouco quase arrancou nossas rodas, tanto que até liguei o GoPro. Então estamos indo para a 84ª empresa. Talvez alguém tenha piedade e haja um trecho reto onde possamos forçar a terceira marcha. Vamos lá, previna-se desde ontem. O Xixek conhece o dono, mas o dono não consegue ser contatado. Na verdade, ele tem o número do filho do dono, porque já fez drift nessa empresa antes, então temos contatos lá. Mas escutem, não façam bagunça em lugar nenhum, não acelerem os carros em locais proibidos, porque estamos destruindo nossa reputação e sendo associados a pessoas irresponsáveis que queimam pneu, colocam fogo no carro e não somos bem vistos pela comunidade. Lembrem-se disso. Beleza, conseguimos, o proprietário aceitou. Agora estamos voltando mais 30 quilômetros para pegar o carro. O Zerro já liga irritado. Alô? Você viu se lá onde é o lugar tem sinal? Tem sinal lá? Tem, com certeza tem sim. Beleza, se lá tem sinal, resolvemos na hora, já que ele não conecta na internet porque alguém está derrubando para ele. Não faz sentido eu ficar aqui se ele não vai conseguir fazer isso. Coloquem o carro na plataforma e eu faço isso lá, beleza? Até lá talvez eu já tenha voltado. Beleza, mas quanto tempo você precisa? Acho que até 1 hora. Beleza, obrigado. Só falta eu terminar de cortar e conversar com o convidado. Tá bom, tá bom. Espera aí, porque estão batendo, talvez já... Não, tá bom. Beleza, a hora. Não, vocês já vão aguentar 1h30. Sentido, porra. Nervosismo e estresse, um horror. 2000 anos depois.
E finalmente chegamos. A Kegbel Max cedeu o local. Então, muito obrigado. Aqui temos nossa simples. Uma simples de partida. E começamos a agir devagar. Beleza, vou dirigir. Beleza. Recebi uma ordem do Grezezek de novo para dirigir, registrar. Assim ajustamos o carro e talvez ainda vamos aperfeiçoar tudo nos métodos. Vamos ver como tudo vai ficar. Finalmente conseguimos coisa positiva depois de tantos dias. Já achava que hoje não teria nada positivo e que voltaria triste. Gzeko é fera, sério. Se falarem algo dele comigo, nem digo o que acontece. Sim, até me faltam palavras. O boost não cai, é a primeira vez em algumas semanas que o boost não cai. Agora que o mapa foi feito do zero pelo Grisesha, tudo começou a funcionar, ele começou a reagir positivamente. Bem, aos ajustes, seja de combustível, de pressão do turbo ou de ignição. E começou simplesmente a funcionar aos poucos como deveria. Claro, vamos ver o que acontece com o chicote, mas não vamos conseguir trocar tudo a tempo e não sei se vai dar para fazer isso durante a temporada. Neste momento, ainda durante os treinos vamos tirar o eixo, porque vou levá-lo comigo no porta-malas para Gdansk e a partir de segunda-feira vou lutar para regenerá-lo. E na terça, quarta-feira, vamos para Sposobol na Ramone e, infelizmente, ainda há um problema com a direção, né? O volante trava nas curvas e... Paciência, é isso, mas ao menos talvez ainda dê para resolver a direção. Estou torcendo para que finalmente funcione. Solzinho, afaste as nuvens escuras. Com este tom, encerro a viagem para Volstein, a garagem side-to-side do Kjisho. Agora vou colocar algumas tomadas de apoio de como logo vamos tirar o eixo. E volto para casa, para a minha família, que já está com saudades de mim, e eu morrendo de saudades deles. Chega de falar, fiquem bem. Quero explicar por que escolhi Nissan e não BMW. Primeiro, a carroceria do BMW foi usada por muitos anos pelo Pavel Korpulinski, conseguia em uma temporada fazer o equivalente a várias, porque ele competia em diferentes ligas por toda a Europa. Com esse carro, ele mesmo ganhou uns 50 troféus. Então isso mostra para vocês o número de ciclos de competições que o carro passou, que foi muito grande. Além disso, o motor também já precisava de uma revisão depois de algumas temporadas, desmontar, montar de novo com bronzinas novas, verificar se estava tudo certo. E a caixa de câmbio também precisava de revisão, tinha que ser enviada para a Suécia e só a caixa de câmbio custa 70 mil zlotys. Eu também tinha medo que ela pudesse quebrar, e um custo desses é realmente um prego no caixão. Eu tinha planos de fazer isso, mas apareceu uma oferta de compra do Nissan nesse meio tempo. A pessoa que cuidava do Nissan garantiu que ele funcionava bem, sem problemas. Era só entrar e dirigir, com suspensão Öhlins incrível. Carro incrível, meu sonho, Nissan S14 Winters.
A única coisa que não tinha lá era o câmbio sequencial. E, se eu calculei certo, eu poderia fazer essa troca por mais ou menos o mesmo valor. Decidi então pegar o Nissan, que já está preparado para a temporada e pronto para andar. E aqui está o meu grande erro, admito sem rodeios, porque confiei nessa pessoa que fazia a manutenção. Eu não verifiquei o carro direito como deveria. Esse é o meu erro e meu fracasso de vida, que vocês mesmos viram nos meus episódios, o que aconteceu. E o pior é que essa pessoa que recomendou esse carro e fazia a manutenção dele. Mas para o antigo dono, ela disse que eu peguei esse carro e estraguei, porque não entendo de manutenção, blá. E a verdade é completamente diferente, porque eu tenho até os registros, porque ficaram registros no Datalogger. Quando peguei o carro, e vocês viram esse episódio, né? Aliás, a retirada do carro em Swansea, já naquela época o carro carregava no máximo 1 bar, e não 1,8 bar como deveria. Ou seja, elas já estavam com defeito desde o começo e, antes de pegar o carro, eu queria levá-lo ao dinamômetro, onde já havia problemas. E agora, quando juntei todos os pontos, todos os detalhezinhos, então já eu sei por que a pessoa que fazia a manutenção desse carro não queria ir ao dinamômetro para testar o carro. Simplesmente confiei, me dei mal, assumo a responsabilidade. Meu erro, pois deveria ter verificado e cuidado disso. Estou lidando com as consequências, mas sigo lutando com esse carro o tempo todo, como podem ver. E eu sei que vou chegar a um ponto em que ele vai andar sem problemas e eu vou ficar feliz. Porque eu sei, o Nissan tem uma dirigibilidade melhor do que o BMW. E além disso, ele é 10 vezes mais bonito e se apresenta melhor para os meus parceiros. Então essa é a explicação de por que aconteceu assim e não de outra forma. Continuamos lutando. Em breve vão sair mais episódios sobre os preparativos e a modernização do Nissan. Então fiquem atentos.